Após a entrada do pecado em nosso mundo, a morte tornou-se uma realidade. De fato, ninguém quer morrer. Mas o que acontece após a morte? Se nós quisermos saber qual é a sensação de ser pai, nós temos que perguntar a alguém que já tem filhos. Se quisermos saber qual é a emoção de voar, temos que perguntar a alguém que já andou de avião. Se você quiser respostas sobre o que acontece depois da morte, temos que perguntar a alguém que já morreu. Jesus Cristo é esse que já morreu e reviveu. E Ele tem para nós todas as respostas que nós precisamos. No programa de hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito do mistério da morte. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Agora nesse quadro, Saiba Mais. Você pode mandar todas as semanas as suas perguntas dentro da temática que estamos estudando em nosso programa, através do nosso blog. E nós iremos então responder aqui algumas perguntas. As que nós não pudermos responder aqui na televisão, você vai encontrar as respostas no nosso blog. A primeira pergunta dessa semana que nos chegou vem de Paulo Sena, lá de Serra, no Espírito Santo. Um abraço a todos os nossos amigos capixabas sintonizados no Bíblia Fácil. E a pergunta dele é a seguinte: a Nova Jerusalém vai descer e vamos morar aqui mesmo na Terra? Se não, como vai ficar a Terra ou o nosso planeta? Paulo, muito obrigado por sua pergunta, ok? Eu queria aproveitar e ler um texto com você do profeta Jeremias, no capítulo 4 do profeta Jeremias. Nós encontramos algo muito interessante que eu queria partilhar com você aqui. Após a volta de Jesus Cristo, a volta de Jesus será marcada por fenômenos sobrenaturais, terremotos, maremotos. O mundo vai entrar num total cataclisma. Os salvos serão levados para os céus e todos os ímpios morrerão. Então o profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do verso 23, ele faz uma descrição de como ficará a terra após o evento da volta de Cristo. Ele descreve assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Essa é a descrição da terra após volta de Jesus Cristo. O Apocalipse capítulo 21 contém também mais informações sobre a terra restaurada. Todo o capítulo 21 vai falar sobre o novo céu e a nova terra. No versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então o que tem que ficar gravado em nossa memória é o seguinte: a sequência de eventos. Cristo volta, leva os salvos para o céu, os ímpios que estão mortos continuam mortos, os ímpios vivos morrem. Essa terra ficará desolada e vazia por um período de 1000 anos. É o que diz o Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Nesse período de 1000 anos, Satanás estará aqui nessa terra, junto com os seus anjos, acorrentado por circunstâncias. Ele não tem ninguém para tentar. Passados os 1000 anos, Jesus descerá dos céus para esta mesma terra que hoje nós moramos. A cidade santa vai pousar nessa terra, como vimos no estudo da semana passada. Então, os ímpios vão ressuscitar, que é a segunda ressurreição, conforme preconizou Jesus em João 5,29, e então eles vão tentar assaltar a cidade santa, como diz o Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Quando os ímpios, liderados por Satanás, tentarem destruir a cidade ou invadir a cidade, Deus mandará fogo dos céus e essa terra será purificada. E essa mesma terra que nós hoje moramos
será a morada dos salvos por toda a eternidade, após o milênio no céu. O mesmo fogo que purifica essa terra dará fim a Satanás, os seus anjos e a todos os ímpios. E o mal não se levantará segunda vez. É a promessa do profeta Naum. Obrigado, viu, Paulo, por sua pergunta. Eu espero que tenhamos esclarecido melhor esse tema. A outra pergunta que nos chegou é de Fernanda Rosa, lá de Intubiara, Goiás. E ela diz o seguinte: bem, quanto aos sinais da volta de Jesus, eu tenho um questionamento. Já ouvi pessoas mais velhas me dizerem que o mundo só melhorou, pois antigamente as pessoas eram muito más e quando vemos na história realmente a crueldade, percebemos que era grande no povo que vivia naquela época. E quanto à natureza, vemos que sempre houve terremotos, tsunamis, catástrofes. Bom, e outra coisa, na Bíblia sempre diz que o tempo está próximo, mas já se passaram 4.000 anos após tudo ter sido escrito. O Fernando, obrigado por sua pergunta. Com relação agora às pessoas dizerem que o mundo está melhorando, bom, nós podemos ter algum tipo de melhora tecnológica que facilite a nossa vida, mas em tratando-se de moralidade, o mundo, ele caminha sempre de mal a pior. Você vê a descrição que Paulo faz em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele descreve ali a situação caótica da nossa sociedade, situação caótica na moralidade, dos versículos 1 até o versículo 5. Com relação aos terremotos, os cientistas dizem que nós estamos chegando num ponto da história em que a incidência tem sido cada vez maior. Com relação a tsunamis, por exemplo, nós nunca temos na história um relato como essa que aconteceu na Indonésia, que ceifou 300 milhões de pessoas, ou 300 mil pessoas. Que outro incidente natural ceifou tantas vidas? Mas o grande evento apontado por Cristo, que daria final à história humana e o seu regresso, é a pregação do Evangelho. Hoje nós estamos testemunhando o Evangelho sendo pregado nos 4 cantos da terra. E esse Evangelho será pregado cada vez mais, com mais intensidade. E quando a última pessoa ouvir do Evangelho e tiver a chance de decidir, Cristo então voltará para buscar os seus. De fato, esses sinais nos alertam. Eles funcionam como placas indicadoras de que o fim se aproxima. Obrigado por sua pergunta. Érica Siqueira de Campinas, São Paulo, também tem uma pergunta. E ela diz: venho assistindo via internet os programas de ensino da Bíblia, gostei da nova temporada e gostaria de perguntar sobre a volta de Cristo. Vi na internet, no jornal, na televisão, sons misteriosos que estão acontecendo em todo o mundo. Será que esses sons são verdadeiros? Quando realmente estiver na hora, esses sinais vão ser de fato desse jeito? Você não deve estar preocupado com esse tipo de notícia que eles veiculam, sons estranhos aqui e acolá. O que nós sabemos é que quando Jesus Cristo voltar, e isso está em Mateus 24, Apocalipse 6, verso 12 em diante, o mundo se envolverá num cataclisma final. Agora, a advertência para mim e para você é: as profecias sinalizam que um fim está próximo. Em Mateus capítulo 24, que é um capítulo profético de Jesus Cristo, ele deixou bem claro nos versículos 4, 5 e 6, vários eventos sobrenaturais e também eventos espirituais, como o surgimento de falsos cristos. Nós não estamos testemunhando aí falsos pregadores se dizendo ser o Cristo? Isso tudo são indícios de que ele se aproxima. Eu e você devemos nos preparar para o grandioso acontecimento da volta de Jesus. O nosso abraço hoje vai para 3 pessoas. Lá de Gaspar Alto, Santa Catarina, o Amauri Lopes. Um grande abraço para você, Amauri. De Goiânia, Walber Maciel. E também um abraço para os meus amigos lá de Águia Branca, no Espírito Santo. A Nilza Maria, o seu esposo, o Manuel e todos os nossos queridos amigos ali de Águia Branca, no Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem sintonizados no programa Bíblia Fácil e vamos dar sequência então ao estudo de hoje. Olá, amigo. Seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Para nós é uma alegria semanalmente termos esse encontro, onde nós reservamos um tempo todo especial para estudarmos a Palavra de Deus.
O programa Bíblia Fácil está acontecendo a partir do Cevisa, aqui em São Paulo, e nós temos vários amigos que foram convidados para participar desse momento especial de estudo da Palavra de Deus. E aqui, não apenas estamos aprendendo sobre a Bíblia e cuidando do aspecto espiritual, como também estamos cuidando do aspecto físico, fazendo caminhadas, se alimentando melhor, ingerindo bastante líquido. Alguns aqui estão precisando perder peso, outros ganhar. Quantos quilos você já ganhou, meu amigo? 3 quilos. 3 quilos. Usa aqui o microfone. 3 quilos, graças a Deus. Então veja, nós estamos aqui com o Adriano e ele já ganhou 3 quilos semana aqui. Que foi aqui. Uma semana só? Uma semana. Lu, você está precisando perder peso? Isso. Vim para perder peso e participar da gravação. Ok, mas Lu é um surfista, né? Hoje aguentou correr aí quantos quilômetros? Não sei, a pista de caminhada tem 1.800, isso. Fiz 2 voltas, acho que deu uns 3 e pouquinho. Uns 3 e pouco? Então tá bom, né? Até Jati estava correndo hoje lá, não estava, Jati? Já aproveitei o ânimo para pegar e começar um novo estilo de ginástica. Tá certo. Vamos fazer o compromisso de amanhã, todos estarmos juntos, 6h30, para sairmos juntos. Tairine, você hoje não correu, né? Por quê? Só está caminhando? Corri sim, ué. Correu também? Eles me filmaram correndo. É? É verdade. Então depois nós vamos ver direitinho então. Nós estamos aqui filmando vários takes com eles participando aqui das atividades do Cevisa e você vai a cada semana poder conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo. Cissa, tá gostando da alimentação, do momento nosso aqui? Tô gostando. Adaptando, né? Tá se adaptando? Tô, mas hoje já o dia é bem melhor. Lá na imobiliária você tem uma vida bem agitada, né? Corre pra lá e pra cá o dia inteiro. Uma alimentação totalmente desregrado meu dia. Ok. Aqui tá. Aqui é bom que você tá repondo alinhando as energias, tomando um fôlego, não é isso? Nossa, muito bom. Pois vale bem. a pena, vou repetir. Que bom. Pois bem, estamos prontos para mais um estudo. Chegamos ao nosso 9º estudo e hoje falaremos sobre um tema muito importante, a morte. Esse é um tema muito pouco compreendido, porque existem muitas teorias sobre o assunto e o grande problema é que as pessoas querem compreender sobre a vida após a morte. Mas nenhum ser humano morreu e voltou para contar a história. Mas alguém morreu e voltou para contar. Jesus. E ele, em sua palavra, revela para nós todos os mistérios a respeito da morte. Então, hoje vamos aprender sobre esse tema. Quero convidar vocês, então, a orarmos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo da Palavra de Deus, que mais uma vez vamos começar. Vamos orar? Bondoso Pai, a Tua Palavra se encontra em nossas mãos e é nosso desejo compreender esse tema tão importante para a nossa vida diária. Ajuda-nos, bom Deus, através desse estudo, a entendermos a Tua vontade, os Teus projetos e também a tomar decisões ao Teu lado. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Alguém entre vocês já perdeu um ente querido? Alguém que muito amava? Quase todos nós perdemos. A sensação não é boa, não é verdade? A morte é um elemento estranho, porque Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente. Deus plantou em nós a eternidade. Por isso a morte sempre será um elemento estranho. Eu queria chamar a atenção de vocês para esta imagem. Em junho do ano passado, morreu Vó Kita, que foi a brasileira que entrou para o livro dos recordes como a mulher mais velha do mundo. 114 anos. Após a sua morte, a recordista atual é a americana Bessie Cooper, que completou 115 anos de idade. Mas eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no primeiro livro, e lesse comigo um texto no capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versos 25 a 27.
Enquanto eles estão encontrando o texto, você que está em casa pode participar conosco e pode solicitar esse guia de estudos que é inteiramente grátis. Você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil, pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pode mandar uma carta para o nosso endereço em Jacareí e vamos enviar essa linda revista para você com os temas que aqui estamos abordando. Gênesis capítulo 5, e você de casa também nos acompanha na sua Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Após o pecado, esta expressão, morte, torna-se uma realidade humana. Mas logo no início da história humana, olha quantos anos viviam os homens e as mulheres. Metusalém, de quem lemos agora, foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. O que são 115 anos de Bessie Cooper comparados a Metusalém, que viveu quase 1000 anos? Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. E nestes séculos de existência, o conhecimento da palavra de Deus, que não estava escrita, o conhecimento da vontade de Deus era passado para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, através da oralidade, através do ensino oral. O pecado começou a encurtar a vida do ser humano, e o certo é que já no tempo de Moisés, quando ele escreve o Salmo 91, ele vai dizer que os anos de nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor, a 80. Veja vocês, de Adão a Moisés, como que a vida humana foi reduzida. Ludmila. Pastor, eu vi algumas pessoas dizem que depois que o pecado entrou no nosso mundo, Deus permitiu ao homem que ele consumisse carne, que até então isso não era permitido. Eu gostaria de saber, no caso, permitiu que o homem consumisse carne para abreviar os dias, pelo fato do homem ter pecado e por isso, de certa forma, não permitir que o homem sofresse tanto. Eu gostaria de saber se há embasamento bíblico para essa ideia. Ok, muito boa a sua pergunta. De fato, quando Deus criou o mundo, Ele nunca idealizou que nós comêssemos carne. E nós vamos ter uma lição que vai falar sobre o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E nós vamos ver com detalhes esse assunto. Mas, de fato, não era o plano divino. Mas, por causa do dilúvio, onde toda a vegetação foi destruída, o homem temporariamente podia se alimentar do alimento carne. E a carne, de fato, ajudou a encurtar a vida do homem, por isso ele passou a morrer mais cedo. Mas o fato é de que a morte já era um elemento presente. O que a Bíblia fala sobre esse mistério da morte? Eu queria que nós lêssemos mais alguns textos. Jati, você tem uma pergunta antes? Voltando antes da pergunta dela, no outro assunto, será que essa perspectiva de vida aí, nos tempos primórdios da civilização, não teria uma outra contagem? Muito boa a sua pergunta. Alguns dizem assim. 900 anos. Alguns dizem assim, será que a contagem de tempo bíblica ou na criação do mundo é a mesma de hoje? Sim. Por quê? Porque quando lemos o relato de Gênesis, no capítulo 1, sobre a criação, você vai perceber de que Deus colocou o sol para governar o dia, a lua para governar as estações, e o sol também governaria o ano.
E isso é conhecido de vocês, não? Nós temos um dia de 24 horas, por quê? Como se explica isso cientificamente? É porque a Terra dá uma volta em cima do seu eixo imaginário. E ela, para dar uma volta, a Terra gasta 24 horas. O que são os anos? É uma volta que a Terra dá em torno do Sol. E para isso ela gasta 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Esse movimento da Terra que nós chamamos rotação e dela em torno do Sol que chamamos de translação, não mudam desde a criação. Então você não tem uma semana, um mês e um ano mais curto na criação, diferente do nosso. Porque o mesmo Sol está aí, governando o dia, governando o ano. Então eles viveram de fato quase um milênio. Isso nos impressiona. E hoje nós vivemos menos porque pecamos mais do que eles antes? A intensidade do pecado afeta o estilo de vida, a alimentação. Tudo isso são fatores que foram sendo agregados. E a tendência é diminuir mais, então? A tendência é. Por isso você percebe que nós não estamos num processo evolutivo, mas degenerativo. Quantos anos viveram nossos avós? Nossos pais? E hoje, a média de vida como está? Vamos voltar a um detalhe mais com relação à morte. A morte é uma realidade de todos. De fato, desde o nosso nascimento, sabemos que um dia vamos morrer. Existem até um provérbio chinês que diz de que quando uma criança nasce, ela já chora porque sabe que vai morrer. Isso quer dizer que nós, desde o nascimento, já começamos a morrer. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus que vão trazer luz sobre esse assunto. Gênesis capítulo 2, verso 7, nós vamos entender como que a vida teve sua origem. Porque eu só posso entender a morte a partir da compreensão da vida. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Aqui está a origem do ser humano. Deus pegou a argila, moldou um boneco, soprou nesse boneco o fôlego de vida, o sopro de Deus, e ele passou a existir. E diz a Bíblia que quando Deus juntou o seu fôlego ao pó da terra, surgiu o quê? O que diz a Bíblia aí? Uma alma vivente. Isso deve ensinar a nós de que alma não é algo que vagueia por aí. Não é algo imaterial. Alma é uma pessoa. Deus criou Adão. Ele é uma alma. Ele é uma pessoa. Vamos ver um outro texto que nos ajuda a entender melhor isso? O que é uma alma vivente? Em Ezequiel, está na página 562 do Velho Testamento. 562 do Velho Testamento. Para você que nos acompanha em casa, eu não posso dizer a paginação da sua Bíblia, mas nós iremos ler Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus, Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse texto nos ensina duas coisas. Primeiro, a alma, a pessoa, ela não é imortal. Ela é mortal. A alma morre. Nunca se esqueçam de que o primeiro a dizer que uma pessoa não morre, que uma alma não morre, foi a serpente. Estão lembrados de um estudo que fizemos? Quando a serpente, Satanás, usando a serpente, disse para Eva, você pode comer do fruto, é certo que você não vai morrer? O primeiro a dizer que a alma não morre foi Satanás. A Bíblia declara que a alma morre. O que é uma alma?
a pessoa. Aí falou do Pai, falou do Filho. Gênesis 2 falou que Deus formou Adão e ele era uma alma vivente. Então a primeira lição que nós temos que aprender sobre a morte é que você não tem uma alma. Você é uma alma. Cissa. O que dizer dessas pessoas que recebem espíritos ou expulsam, até na própria igreja que expulsa demônios, o exorcismo na católica, enfim, todas. E as pessoas que dizem que escutam, que falam com Deus, ou que escutam outras pessoas que já morreram, que recebem, enfim, como explicar isso? Como definir? Muito boa a sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós iremos tratar desse tema. Fique com a gente. No próximo bloco... Então hoje, Cleide, o que é o Espírito Santo em mim? As nossas memórias, a gente vai ter, que vai ser um possível reencontro, certo? Eu, vamos dizer, perdi meu pai. Acredito que vou reencontrar ele um dia. E eu vou ter memórias? Sim, eu vou saber que ele é meu pai? Que ele era meu pai? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, esta semana estudando a respeito da morte. Se por acaso durante o programa nós não respondemos a sua pergunta sobre esse tema, até quarta-feira de cada semana, você pode enviar um e-mail para nós no endereço bibliafácil@novotempo.org.br e nós tentaremos tirar suas dúvidas. Se você deseja ter uma cópia de todos os estudos que nós estamos fazendo nesse programa, nós queremos disponibilizar para você esse guia de estudos Bíblia Fácil. É muito simples para você adquirir e é inteiramente grátis. Você pode acessar o nosso blog para fazer o seu pedido, pode ligar para nós ou também mandar uma carta. Nós vamos colocar todos os telefones e endereços à sua disposição. Terminamos o primeiro bloco com a pergunta da Cissa a respeito de expulsão de demônios e de contato com espíritos, certo? A Bíblia fala de que esta é uma realidade. Nós já estudamos aqui, com base em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 e verso 4, de que quando Satanás foi expulso do céu, ele arrastou consigo 1/3 parte dos anjos de Deus. Esses anjos estão no nosso planeta, nós os chamamos também de demônios, e eles assessoram Satanás na difusão do mal e do pecado. Quem morre não pode voltar para se comunicar com os vivos. É isso que ensina a Bíblia. Nós podemos até ler novamente esse texto. Eu não sei a paginação que está na sua Bíblia. 463, página 463, do Velho Testamento. Pessoal em casa que nos acompanhe, a paginação talvez não confira, mas iremos ler Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quem morre não pode voltar para se envolver com os acontecimentos dos vivos. Então, como que uma pessoa fica possessa? Não é de alguém que voltou, é de um espírito, é de um desses anjos de Satanás, que se a pessoa permitir, o anjo pode usá-la para os seus propósitos. E alguém que diz ter falado com quem já morreu, também são esses anjos que podem se comunicar pretendendo ser essas pessoas que já morreram. Então, se quem morre não pode voltar para se comunicar, quem é que se comunica com essas pessoas? Não pode ser também os anjos de Deus, porque os anjos de Deus não teriam a intuição ou a intenção de dar esta impressão de que eles são pessoas mortas.
A Bíblia diz que eles são ministros que trabalham em nosso favor. Então só pode ser anjos do mal tentando confundir a mente das pessoas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, respondeu. Essas pessoas que recebem, elas são inocentes, elas não detêm o conhecimento, então. Porque, na verdade, elas estão sendo enganadas também? Eu acredito que existem pessoas em duas situações. Certo. Pessoas sinceras que não sabem, de fato, o que está acontecendo, completamente do que estão envolvidas, e pessoas que sabem. E ainda assim se deixam usar para diversos fins. Cleide? Pastor, então nós somos uma alma vivente. Quando morremos, essa alma morre junto. Exatamente. Porque se a alma é uma pessoa, quando esta alma deixa de existir na morte... Bom, eu vou ler esse texto com você. É o próximo texto. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó o quê? Nós fomos feitos do pó, diz Gênesis 3. E quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Então você tem aqui uma equação da vida. Pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Agora tem a equação da morte. Separa o corpo, que é o pó da terra, do fôlego de vida, que é a nossa razão, a nossa consciência, a alma deixa de existir. Então, quando Jesus retornar, ele vai levar os mortos com ele. Ele fará, os salvos ressuscitarão. Isso. Porque o pó da terra voltará, ressurgirá no mesmo corpo que eles tinham antes, e o Espírito de Deus mais uma vez será colocado nesse corpo, e a alma então aparecerá, a pessoa aparecerá. E esse Espírito de Deus não é o Espírito Santo? Não. O Espírito de Deus é a vida que Deus coloca no barro, no pó da terra. Esta vida é que nos dá consciência, é o fôlego que nós respiramos. O ser humano, para sobreviver, não tem que inspirar e expirar constantemente, pois esse primeiro sopro é Deus quem dá. E a partir daí, nós nos movemos e existimos. Então hoje, eu, Cleide, o que é o Espírito Santo em mim? O Espírito Santo em você é Deus falando à sua mente, à sua consciência, apelando para você seguir a Ele e as orientações da Bíblia. Quando você aceita, você passa a ter uma disposição em fazer a vontade de Deus. E é isso que preenche a nossa vida. Então, julgar que há uma ligação entre alma e Espírito Santo é errado. Entre alma não, entre pessoa. Entre o conjunto. Entre a matéria e essa razão. Então, essa coisa então que, então morreu alguém, a alma dele está viva porque está junto do Espírito Santo, não existe. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que quando alguém morre, a alma é algo imaterial que se separa do corpo. Não. A pessoa é a alma. Se ela morreu, deixou de existir, a alma deixou de existir. Pastor, na ressurreição, né? As nossas memórias, a gente vai ter, que vai ser um possível reencontro, certo? Eu, vamos dizer, perdi meu pai. Acredito que vou reencontrar ele um dia. E eu vou ter memórias? Sim. Eu vou saber que ele é meu pai? Que ele era meu pai? Essa é uma boa pergunta. O Apocalipse diz de que quando Jesus voltar, os salvos forem para o céu, nós não teremos lembrança das coisas passadas. Mas as coisas passadas das quais nós não nos lembraremos serão as coisas ruins. Você, por toda a eternidade, será Cissa. Se você se salvar e teu pai se salvar, vocês no céu, na eternidade, saberão que aqui na terra foram pai e filha. Nós vamos manter os nossos característicos. Nós vamos nos conhecer no céu. Você vai se lembrar das pessoas que um dia você amou e que a morte separou. Você vê quanta verdade bela há na Bíblia. Se eu perdi alguém que eu amo, eu não preciso me desesperar.
O que tem que me desesperar é se não estou pronto para esse reencontro. Por isso, todas as pessoas que nós amamos e que foram separadas de nós, elas um dia voltarão a viver se elas aceitaram a Cristo, se elas forem salvas. Mesmo quem não se salvar, um dia também ressuscitará. Jesus falou sobre 2 ressurreições. Eu queria que você lesse um texto comigo, João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e... Quantos sairão dos túmulos? Todos, diz a Bíblia. Cristo está dizendo aqui. Todos sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição de quê? E os que tiverem praticado o mal, para qual ressurreição? Agora, adiante um pouquinho a sua Bíblia para Atos, no capítulo 24, e dê uma olhadinha no versículo 15. Atos 24, verso 15. Assim diz a Bíblia: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de quê? Justos quanto injustos. Então, amigos, a morte é uma realidade para todos, mas a ressurreição também é. Só que haverá 2 ressurreições. Uma ressurreição dos salvos para a vida e uma ressurreição dos perdidos para a morte. Elas estão separadas na história por 1000 anos. E eu vou falar sobre isso agora, depois que eu der a palavra a Silvia, que tinha uma pergunta. Obrigada, pastor. Eu sempre acreditei que nós somos formados por corpo, mente e espírito. E eu não sei se eu entendi muito bem agora, mas me pareceu que nós não temos 3 elementos, mas 2, né? Corpo ou alma, que corpo e alma seriam a mesma coisa, e mente. É isso, eu entendi corretamente? Sim, você entendeu. O apóstolo Paulo é quem mais fala nesse tema. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos consagrar a Deus corpo, alma e espírito. Por que ele usa a expressão alma separada? Porque nós temos que entender a mentalidade grega e a mentalidade hebraica. O Velho Testamento é uma produção da mentalidade hebraica. E na mente hebraica não havia essa tricotomia, mas uma dicotomia. A parte física e a parte intelectual. Os gregos já haviam uma tricotomia. E não existe nada de antibíblico nisso. Quando Paulo se refere à tricotomia, ele se refere ao corpo, o físico. Ele se refere à mente, o intelectual. E ele se refere à alma, ao espiritual. Porque nós somos seres emocionais, mas também somos seres espirituais. Então, o ser humano, para ser visto num aspecto completo, ele tem que ser compreendido como um ser físico, moral e espiritual. Físico, porque todos nós temos um corpo físico. Moral, porque temos uma mente que entende leis, que sabe viver em sociedade. E espiritual, porque nós temos uma noção do transcendente. Só que quando a gente fala então em espiritual, não significa que existe espírito, tal como nós vemos nos filmes, né? Uma energia, vamos dizer assim. Como, por exemplo, no filme Ghost, quando a pessoa morre, algo sai do corpo. Perfeito, isso não existe. Isso é uma imagem cinematográfica. Sim, e isso tem origem em Platão. Lembra do filósofo Platão? Sim, que viveu no 4º século antes de Cristo? Platão pregava o dualismo. O dualismo platônico é um ensinamento que permeia hoje a sociedade brasileira. Infelizmente. O que dizia Platão? O seu corpo é mau, a sua alma é boa.
E a alma está dentro do corpo e aprisionada. E por ocasião da morte, a alma se liberta. Eu entendi assim até poucos minutos atrás. Então todo mundo que crê de que quando a pessoa morre e a alma sai dela, ela não está acreditando na Bíblia. Ela está acreditando no dualismo platônico. Porque esse é um ensinamento da filosofia grega, de Platão, e não da Bíblia. Pastor, então, pelo que o senhor está explicando para a gente pode chegar à conclusão de que várias religiões estão fundamentadas na filosofia e não na palavra de Deus. Exatamente. É por isso que no primeiro estudo dessa série nós gastamos tempo com a Bíblia para dizer que tudo o que nós cremos deve estar fundamentado aqui. Você não tem amparo bíblico para dizer que na morte algo imaterial se separa e passa a ter consciência, vida fora do corpo. Isso não existe. O que acontece é que o corpo volta ao pó da terra e essa consciência que nós temos, ela volta para Deus, que nos deu, no sentido que ela desaparece. E na ressurreição dos salvos e perdidos, esses dois elementos serão unidos mais uma vez. O senhor mencionou que no momento do juízo final, os mortos ressuscitarão, tal como somos, com esta matéria. Porém, a matéria já não existe mais, ela foi consumida. Nós não fomos embalsamados, né? Não temos o hábito de sermos embalsamados. Então, a matéria já não existe mais. Como que ela vai ressurgir assim? Por um milagre divino. Eu queria convidar você a ler 2 textos sobre esse tema. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Paulo assim escreveu: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse contexto? Morrer. Jesus disse que a morte é um sono. Você se lembra de João capítulo 11, quando o amigo de Jesus, Lázaro, estava morto? E então Jesus disse: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. A morte é um sono. E Paulo está dizendo, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Quando Jesus voltar, terão pessoas mortas e pessoas vivas. Mas no momento, diz o verso 52, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Olha aqui a trombeta mais uma vez, na volta de Cristo. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão de que forma? E nós seremos o quê? Os mortos ressuscitam incorruptíveis e quem está vivo é transformado. Esta aqui é a situação de quem? Dos salvos. Os salvos acontecerão isso. Deus fará um milagre e o corpo voltará à vida. Deus vai unir os elementos. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem quanto tempo? Esta é a primeira ressurreição. Cristo volta. No momento da volta dele, os salvos mortos ressuscitam. Os salvos vivos são transformados. E eles se unem num só grupo para irem para o céu. Os ímpios que estão mortos na volta de Cristo continuam mortos, porque o Apocalipse está dizendo, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. E os ímpios que estão vivos, nós já lemos aqui, em Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que eles morrem na volta de Cristo. 1000 anos depois da volta de Cristo, os ímpios ressuscitam. Olha o que diz o capítulo 20 de Apocalipse. O 5 diz que os mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O 6 diz que os salvos estão reinando com Cristo. Agora o 7 diz assim, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. Sabe quem são esses que Satanás vai reunir mais uma vez para guerrear contra Deus? Os ímpios que ressuscitaram. Eles vão ressuscitar, não incorruptíveis, mas da mesma forma que morreram. O salvo ressuscita glorificado, o ímpio
ressuscita da mesma forma que morreu. Satanás vai reuni-los, eles vão atacar a cidade de Deus, e quando eles chegam para atacar, você depois pode continuar lendo em casa, desce fogo do céu e destrói aos ímpios, Satanás, os seus anjos, e o mesmo fogo purifica essa terra, que será a nossa morada por toda a eternidade. Amigos, há esperança mesmo para a morte, mesmo para aqueles que já morreram. Cissa. Pastor, Satanás tem conhecimento de tudo isso que vai acontecer, se está na Bíblia, e mesmo assim ele vai cometer isso, esse ato? Sim, ele tem conhecimento, mas como a batalha já está perdida, ele está nos seus últimos atos de desespero. Sabe que vai ser destruído e mesmo assim vai fazer. É por isso que o Apocalipse diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo, porque os dias dele já estão contados. Eu queria apelar para vocês e dizer, a destruição final, que a Bíblia chama de lago de fogo, a palavra diz de que foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano. Os seres humanos que vão morrer juntos com Satanás, eles irão morrer porque eles não largaram ao pecado. E como Deus deve destruir o pecado e extirpar o mal para sempre, muitos que não abandonaram o pecado morrerão juntos com Satanás. Mas não é esse o plano de Deus para a nossa vida. O plano dele é que nós nos preparemos. Porque se nós nos prepararmos, ainda que morramos, um dia nós ressuscitaremos para receber das mãos de Cristo a coroa de vida eterna. A morte não é um fim. Para aqueles que creem em Deus, é apenas um interlúdio, um espaço de tempo. Porque quando Cristo voltar, Ele ressuscitará os salvos, as pessoas que nós amamos. Por isso nós devemos desejar ardentemente ir para o céu, mas não sozinhos, com as pessoas que nós amamos. Um dia as famílias serão reunidas mais uma vez. Um dia a morte deixará de existir. Um dia a vida eterna dada a Adão e Eva no Jardim do Éden serão nossas mais uma vez. E você? Está se preparando para esse momento? Por isso eu queria fazer um convite para você que está em casa e para vocês que aqui estão conosco nesse auditório. Quantos de vocês, após aprenderem esse tema, têm o desejo no seu coração de se preparar com todo o esforço para a volta de Jesus e estar pronto naquele glorioso dia, para reencontrarmos as pessoas que nós amamos, para termos vida eterna? Você que está aqui conosco nesse auditório, se você tem esse desejo, eu vou pedir agora uma manifestação tua, ficando de pé. Se você deseja se preparar, o Espírito de Deus está olhando para você agora e Ele vai te ajudar nesse preparo. Aqueles que estão em casa conosco, se você também deseja fazer esse preparo, você pode talvez ficar de pé aí onde você está. Você pode abrir o seu coração a Deus e ore comigo nesse instante. Pai Santo, nós tomamos nesta hora a decisão de nos prepararmos para a Tua breve volta. Nós queremos colocar o nosso coração em Tuas mãos nesta hora e pedir que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, que o Senhor nos conceda um novo coração e que o Senhor nos prepare para o glorioso aparecimento nas nuvens dos céus. Tome a todos nós em Tuas mãos, te oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos amigos, muito obrigado pelo estudo de hoje. Você que está em casa, muito obrigado. Na semana que vem teremos um outro tema muito importante. Se prepare para estar junto nesse grupo tão especial de estudo. Que Deus nos abençoe e até lá. Pois bem, amigos, o programa Bíblia Fácil tem ao longo dessas semanas apresentado lindas histórias, lindos testemunhos
do poder que Deus tem em atuar na vida das pessoas, no poder que a Bíblia tem de transformar a vida das pessoas. E nós já presenciamos vários milagres e hoje ouviremos mais um lindo testemunho. A nossa convidada hoje é a Darleide Alves. Olá. Seja bem-vindo, viu, Darleide? Obrigada, muito bom estar aqui, um prazer, de verdade. Um pouquinho mais difícil agora na condição de ser entrevistada por você. É verdade, você sempre do outro lado, né, entrevistando há tanto tempo e hoje você está aqui para participar como a entrevistada. Esse grupo maravilhoso que está estudando a Bíblia conosco, né, faz algum tempo, e também os nossos queridos telespectadores em casa, que ao longo dessas semanas têm acompanhado os temas do programa Bíblia Fácil. Ainda hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando num grupo e nós falamos de que a vida religiosa, ela passa por vários momentos. A cada dia é um passo que a gente dá. Tem pessoas que têm dificuldade em definir um momento exato em que a sua vida teve aquele retorno, aquela virada. Na sua vida espiritual, qual foi esse momento que marcou a sua conversão, sua virada? Como foi isso? Quando falávamos agora há pouco do momento da virada, da mudança assim, da minha vida nesse caminhar com o Evangelho, não foi fácil. Eu sofri resistência, enfrentei resistência, por exemplo, da minha família, a minha mãe. No dia que eu disse para minha mãe, estou indo à igreja, estou indo ser batizada hoje, ela levantou para ir ao meu encontro e eu, como uma menina esperta, eu fiz o quê? Corri, porque a minha mãe não queria me dar um abraço de felicitações. E eu saí correndo de casa aquele dia, literalmente saí correndo, e ela pediu que a minha irmã mais nova, na época com 10 anos, ela corresse atrás de mim e me trouxesse de volta, que ela não iria me deixar ir à igreja para ser batizada. E eu fui. Naquele dia, quando eu retornei para casa, a minha mãe usou de violência, porque ela estava assim fora do controle, e ela me bateu muito aquele dia. Porque Jesus vai voltar. A palavra, aquele evangelho que eu encontrei e que eu fui contra a vontade da minha mãe, que eu fui contra a falta de apoio da minha família, foi um evangelho que me deu tanta estrutura, tanta fé, tanta confiança, de que mesmo a morte da minha filha, a minha primeira filha, meu sonho, meu desejo realizado, nem a perda dela me faria desistir desse caminho. No próximo sábado... Hoje pela manhã, aonde você estava cedo, Júnior? Às 7 da manhã. Correndo. Estava correndo? Vamos supor que nesse exato momento entrasse aqui uma tropa da polícia e viesse prender o Júnior. E dissesse assim, Júnior, você está sendo acusado de um crime que ocorreu na cidade aqui de Campinas, a alguns quilômetros, e por isso você está sendo acusado e vamos levar você para a cadeia. Qual seria a sua reação?